Olá, esse é mais um episódio de Conversas no Vila e hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, professora Brenda, foi professora da minha filha, professora do Colégio Vila Figueira e trabalha com alfabetização. Seja bem-vinda, Brenda. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Conta um pouquinho pra gente, Brenda, da sua formação, das suas primeiras experiências na área da alfabetização. Sim, bom, eu me formei em pedagogia em 2020 e foi ali que eu tive meu primeiro contato com a alfabetização, quando eu fiz um estágio numa escola pública que tinha um programa de alfabetização na idade certa. Então, comecei a atuar na alfabetização nessa área, tive contato com crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, eu tive um choque de realidade ali, né, de crianças que iam para a escola não só para estudar, mas para ter uma refeição. Então, isso para mim foi bem impactante. E ali eu decidi que eu seguiria nessa área, tentaria impactar de forma positiva nisso, atuar de alguma forma que auxiliasse, né, essas crianças nesse processo. Foi isso, Camila. Depois da minha formação, me formei em 2020, como eu disse. Assim que tive a oportunidade, fiz a minha pós em alfabetização e letramento, tenho alguns outros cursos e tenho também em Reggio Emília, enfim, tenho alguns outros cursos. E atualmente sou mestranda em educação. E pretendo continuar aí nessa área por longos anos, se Deus quiser, impactando de forma positiva as famílias às quais eu tenho contato e as crianças também. Ai, que lindo. Olha que chique, pessoal. Nós temos uma mestranda no colégio. E a alfabetização é encantador. Como você falou, Brenda, quando você teve contato com essas crianças, a gente sabe que a educação realmente transforma vidas. A educação, ela dá possibilidades. E alfabetizar vai muito além de ler e escrever. Conta um pouquinho para que as pessoas possam entender, porque eu sinto que às vezes nós somos cobrados por meu filho vai terminar o ano lendo, e alfabetizar vai muito além disso. Sim. Conta um pouquinho sobre as etapas da alfabetização, sobre esse processo. Sim, eu trouxe até uma referência aqui para vocês, para as professoras que estão nos assistindo, que é a Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreira e Ana Teberoski. E aqui a gente tem a referência de que a criança ela vai passar por 4 principais hipóteses de escrita. Mas isso, gente, fica a competência do professor, né? É importante que o pai entenda o quê? Que é um processo. Ao professor vai caber fazer a sondagem, identificar qual hipótese a criança se encontra e entender que vai muito além de somente ler e escrever. Uma outra referência que eu trouxe aqui para vocês também, Alfaletrar, da Magda Soares, e ela vai nos mostrar as habilidades preditoras que a criança precisa adquirir, né, que são as ferramentas de escrita, as ferramentas de linguagem, então ela precisa ter esse conhecimento alfabético, conhecimento silábico. Há uma série de habilidades preditoras que a gente precisa desenvolver com a criança para que ela seja considerada alfabética, chegue lá naquela última hipótese, né, que as psicopedagogas elas nos apresentam. Então, há uma série de coisas que antecedem a alfabetização de fato. Exato. E sabe que aí se encaixa um pouquinho o que nós até já te falamos em um outro episódio, que é o encantamento e a importância da educação infantil. Exato. Porque na educação infantil nós vamos estimular essa criança para chegar lá. Para quando chegar nas séries iniciais, a partir dos 5, 6 anos, e a alfabetização não acontece com uma idade específica. Sim. Não é algo que tem que acontecer com 6, não. Mas é um processo, como você falou, Exato. E que acontece ao longo dessa jornada da criança. Sim. Brenda, muitas famílias se preocupam em como elas podem ajudar os seus filhos nesse processo. Você, enquanto professora, tem alguma dica, alguma orientação que você pode passar para ajudar as famílias, para que as crianças avancem nesse caminho? Sim, claro. Bom, o encantamento, Camila, como você falou, é muito importante, né? Então é muito importante que a gente encante essa criança, faça com que essa criança se sinta segura, se sinta acolhida, né? Quando a gente compreende, por exemplo, a alfabetização como um processo, nós vamos enxergar os avanços dessa criança como algo positivo, né? Então, poxa, a criança ainda não escreveu, mas ela tá nesse processo. Paulo Freire fala que a leitura de mundo antecede a leitura da letra, né? Então, primeiro a criança vai ter um repertório do dia a dia, do que ela tá vendo, ela vai construir isso, depois ela vai trazer esse significado pro que ela tá lendo, pro que ela tá escrevendo. Então esse enriquecimento do ambiente, né? Na formação em Reggio Emília, a gente fala que o espaço, ele é enxergado como o terceiro educador. Então, o primeiro educador são os adultos, os professores, a família. O segundo educador são as outras crianças, porque elas aprendem umas com as outras. E o espaço é tido como terceiro educador. Então, uma dica que eu daria para esse pai é enriquecer o espaço também, né? Fazer com que o espaço tenha um propósito, tenha livros à disposição da criança,
que o quarto dele tenha não sei, um alfabeto, alguma coisa assim, né? Que Sabe incentive. Desculpa te interromper, mas quando a minha filha estava se alfabetizando, nós chegamos a colocar ali escrito o que eram os ambientes na casa. Que legal. Né? Na hora que nós íamos jantar, tinham plaquinhas com os nomes. Sim. E dali ela foi fazendo associações, essas associações foram ajudando nesse processo de alfabetizar. Né? E hoje ela lê todas as placas, é curiosa da leitura, mas de fato é um processo. E muitas famílias não entendem que são etapas que precisam ser cumpridas para que a criança consiga, de fato, ter essa fluência nesse processo, que, como nós falamos, vai muito além do ler e escrever, porque a criança precisa de significado, precisa interpretar, precisa entender. Não adianta nós decorarmos ali aquilo que nós estamos fazendo, né? A gente é o que a Magda Soares, inclusive, chama de letramento, né, Camila? Exatamente. A leitura de mundo. E quando você fala em dar significado, eu acho que esse é um dos maiores pontos de atenção. Porque quando a criança entende o porquê, quando aquilo faz sentido para ela tem outro olhar para aquilo que ela está fazendo, né? Ela enxerga aquilo, né? Exatamente, ela enxerga aquilo com outro propósito. E nós percebemos o avanço que dá. E você sabe que eu falo muito para as mães quando a gente vai conversar em reunião de pais ou em atendimento com as famílias, para analisar o processo. Porque não é simplesmente chegar, porque chegou no primeiro ano, tem que terminar lendo, escrevendo, interpretando. Ela tem que caminhar. Ela tem que sair de um ponto e ir para outro, ela tem que avançar, ela tem que entender o que ela está fazendo, porque se de fato essa alfabetização, esse processo, ele se concretiza no desenvolvimento da criança, lá na frente ela vai ter etapas com muito mais facilidade ao longo da vida, não é verdade? Sim, exatamente. Tem até uma frase que eu costumo utilizar com os pais em reunião, é que assim, não vai fazer tanta diferença para a criança ela ter sido alfabetizada aos 4 anos de idade ou aos 8, quando ela estiver entrando na faculdade, por exemplo. Exatamente. Né? Então, o que vai ter feito diferença é o apoio da família, o tempo que passaram juntas. E principalmente valorizar cada etapa do desenvolvimento infantil. Eu sempre comento com as mães que a criança não olha para um pula-pula da mesma forma quando ela tem 4 e quando ela tem 6 anos. O brincar é extremamente importante nesse processo de desenvolvimento. Dar sentido àquilo que a criança está aprendendo, respeitar o momento da criança e a criança se sentir apoiada e acolhida. Para que ela, de fato, tenha ali esse processo de construção, ele vai acontecendo. Brenda, hoje nós vivemos um momento onde as telas, a tecnologia, elas impactam grandemente a vida dos nossos pequenos. Diferente de nós, eles já nasceram com acesso à tecnologia. Você acha que isso, de alguma forma, impacta o processo de alfabetização? Sim, as tecnologias elas podem ser vistas aí de 2 maneiras. Primeiro como uma ferramenta, né, como a gente utiliza em sala de aula para colocar uma música, um vídeo, facilitar. Ela é uma facilitadora do processo pedagógico. E nesse sentido, é muito positivo nós termos tecnologia, certo? Porém, o problema é quando a criança ela tem controle dessa tecnologia. Ela escolhe o que ela vai assistir, ela tem pleno domínio do tempo que ela vai utilizar aquela ferramenta. Quando essa tecnologia também ela ocupa espaços e tempos com a família. Então, nós substituímos, às vezes, a tela pelo convívio, pelo jogo, pelo tempo que se passa junto. Então, isso é muito prejudicial. Porque quando a criança ela tem esse pleno controle, é consenso, né, na academia que apodrece o cérebro, né? Parece pesado, mas é o que acontece. A criança ela não está desenvolvendo habilidades quando ela está tendo acesso a telas de uma forma que ela domine. É um excesso de dopamina negativo, né? Sim. E as famílias podem usar a tecnologia como um recurso, podem trazer jogos nesses eletrônicos, tanto no tablet quanto no telefone, supervisionar o que as crianças estão vendo, acompanhar o que as crianças estão vendo, oferecer algo de mais qualidade, né, do que não só rolar um feed ali. Sim. É isso mesmo. Brenda, para encerrar esse papo super gostoso, por mim passaria o dia todo aqui falando sobre alfabetização. Qual a mensagem que você deixaria para as famílias, para os professores, sobre os desafios da alfabetização? Bom, acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é para que vocês, pais, educadores, façam de tudo para encantar essa criança e para fazer com que ela enxergue na escola um lugar de acolhimento, um lugar que ela é bem-vinda, bem vista, que ela se sinta bem ali, que seja um espaço que é dela, né, que pertence a ela, que ela pode produzir, que ela pode ser ela mesma, né? Então, eu acho que esse esforço é muito positivo nesse sentido, porque vai impactar em toda a vida da criança, não somente na fase da alfabetização. Exatamente. Que a escola seja um espaço aberto para o desenvolvimento e que seja uma parceria entre família e escola, para que junto essa tríplice, professor, escola e família, para que a gente possa ajudar de fato no desenvolvimento das crianças. Gente, muito obrigada, Brenda, Obrigada, Camila, pela essa oportunidade da gente conversar sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada e até o próximo episódio.